Sente que a sua energia já não é a mesma de antes, que aquele cansaço teima em aparecer, mesmo sem grandes esforços. E o espelho, por vezes, mostra-nos uma barriguinha que insiste em ficar, desafiando a nossa roupa e a nossa autoestima. Talvez a balança esteja a dar-lhe sinais. Ou talvez as suas últimas análises tenham acendido um alerta sobre o açúcar no sangue. A verdade é que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir que o nosso corpo responde de forma diferente àquela disposição para um passeio, para brincar com os netos, ou mesmo para as tarefas diárias. Parece diminuir, e o risco de diabetes tipo 2, assim como o aumento da gordura abdominal. Tornam-se preocupações que assombram a nossa tranquilidade e nos roubam a leveza dos dias. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode estar mais perto do que imagina, escondida numa folha simples, que a natureza nos oferece generosamente? Aqui mesmo em Portugal, algo que está presente na nossa paisagem e na nossa cultura há séculos. Neste vídeo, vamos desvendar como um ingrediente natural, acessível e surpreendentemente eficaz, pode ser um verdadeiro aliado para a sua saúde, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir aquela teimosa gordura na barriga. Prepare-se para uma descoberta que pode mudar a sua perspectiva sobre o bem-estar depois dos 60. Fique comigo até ao fim, porque o que vou revelar pode realmente surpreendê-lo e abrir novas portas para uma vida mais plena e com mais energia. Passamos tanto tempo a procurar soluções complicadas e caras, a seguir dietas da moda que nos prometem o mundo, mas nos deixam frustrados, quando a natureza, muitas vezes, guarda os segredos mais poderosos e acessíveis, bem debaixo do nosso nariz. E é exatamente um desses segredos que vamos explorar agora. Um tesouro que cresce em abundância na nossa terra, a incrível folha de oliveira. Sim, essa mesma, da árvore robusta e milenar que nos dá o nosso precioso azeite. Um pilar da dieta mediterrânea que tanto valorizamos e que é reconhecida mundialmente pelos seus benefícios para a saúde. Mas, hoje, não é do azeite que vamos falar, é da folha em si. Ela é um verdadeiro concentrado de benefícios, especialmente para quem se preocupa com os níveis de açúcar no sangue e com aquela acumulação de gordura abdominal. Dois desafios tão comuns à medida que os anos passam e o nosso metabolismo abranda. A folha de oliveira é rica num composto chamado oleuropeína, um polifenol que é a estrela desta folha. Pense na oleuropeína como um guardião da sua saúde. Ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias impressionantes, que são a base de muitos dos seus benefícios. Para o controlo da diabetes, a folha de oliveira age de várias formas. Primeiro, ela ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Isso significa que as suas células conseguem usar melhor a insulina que o seu corpo produz, o que é crucial para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Muitas vezes, com a idade, as nossas células tornam-se menos responsivas à insulina. E a folha de oliveira pode ajudar a reverter ou a atenuar esse processo. Em segundo lugar, alguns estudos sugerem que a folha de oliveira pode ajudar a diminuir a absorção de glicose no intestino, o que evita picos acentuados de açúcar depois das refeições. Imagine que está a comer o seu pão com azeite ou uma sopa reconfortante. A folha de oliveira age como um regulador natural, suavizando a forma como esse açúcar entra na sua corrente sanguínea. Além disso, ela pode proteger as células beta do pâncreas, que são as responsáveis pela produção de insulina. É como se a folha de oliveira desse um reforço e uma proteção extra a esses pequenos trabalhadores dentro do seu corpo, garantindo que continuem a desempenhar a sua função vital de forma eficaz.
Já imaginou que um simples chá desta folha pode estar a fazer tudo isso por si? E para aquela teimosa gordura na barriga? Como é que a folha de oliveira pode ajudar? Bem, a gordura abdominal, especialmente a gordura visceral que se acumula em volta dos órgãos, não é apenas uma questão estética. É uma gordura metabolicamente ativa que pode libertar substâncias inflamatórias e contribuir para a resistência à insulina e outras doenças crônicas. A folha de oliveira, com as suas poderosas propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar a combater a inflamação crônica que muitas vezes está ligada ao aumento da gordura abdominal. Além disso, ao melhorar a sensibilidade à insulina e a regular os níveis de açúcar no sangue, ela contribui para um metabolismo mais equilibrado, o que pode facilitar a queima de gordura. Quando o seu corpo não está constantemente a lutar contra picos de açúcar, ele consegue usar a energia de forma mais eficiente e está menos propenso a armazenar o excesso como gordura. Algumas pesquisas indicam também que a oleuropeína pode influenciar a forma como o corpo armazena e quebra as gorduras, potencialmente ajudando a reduzir a acumulação de tecido adiposo. Não é uma solução mágica que fará a barriga desaparecer da noite para o dia, mas é um suporte poderoso para o seu corpo, que trabalha em conjunto com outros hábitos saudáveis. A forma mais comum e acessível de usar a folha de oliveira é através de um chá ou infusão. É simples como fazer um chá normal. Pode usar folhas frescas ou secas, que pode encontrar em ervanárias ou até colher se tiver uma oliveira por perto, desde que saiba que não foi exposta a pesticidas. Para preparar, coloque uma colher de sopa de folhas de oliveira secas ou cerca de 5 a 10 folhas frescas em água a ferver. Cerca de 200 ml. Deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe e beba. Pode beber 1 a 2 chávenas por dia, de preferência antes das refeições principais. O sabor é ligeiramente amargo, mas pode adicionar umas gotas de limão ou um pau de canela para melhorar o paladar. O importante é a consistência. Imagine a Dona Rosa, ali da aldeia vizinha, que sempre teve os níveis de açúcar um pouco altos e sentia o inchaço da barriga. Ela começou a incluir o chá de folha de oliveira na sua rotina matinal e notou uma diferença notável na sua energia e na forma como as suas calças assentavam melhor. Os resultados não foram imediatos, claro, mas com o tempo, e combinando com uma alimentação mais cuidada. A Dona Rosa sentiu-se muito melhor. Lembre-se, é sempre importante conversar com o seu médico antes de introduzir qualquer suplemento ou mudança significativa na sua dieta, especialmente se já estiver a tomar medicação para a diabetes. A folha de oliveira é um aliado, não um substituto para os seus medicamentos ou para um estilo de vida saudável, agora que já percebemos o poder da folha de oliveira. Vamos juntar-lhe outros grandes aliados, fundamentais para o controle do açúcar e para a nossa silhueta. Agora que já percebemos o poder da folha de oliveira, esse verdadeiro tesouro da nossa terra, vamos juntar-lhe outro grande aliado, fundamental para o controle do açúcar e para a nossa silhueta, a fibra. E não estamos a falar de qualquer fibra, mas daquela que encontramos em abundância nos alimentos que a natureza nos dá. Muitos deles à base da nossa rica gastronomia portuguesa. A fibra é como uma vassoura para o nosso corpo. Existem 2 tipos principais, a fibra solúvel e a fibra insolúvel, e ambas desempenham papéis cruciais na nossa saúde, especialmente depois dos 60. A fibra solúvel, presente em alimentos como a aveia, as leguminosas, o nosso grão, feijão, lentilhas e algumas frutas como maçãs e peras. Dissolve-se em água e forma um gel no intestino. Este gel faz com que a digestão seja mais lenta.
o que significa que o açúcar dos alimentos é absorvido mais gradualmente para a corrente sanguínea. Já não há aqueles picos e quedas bruscas de açúcar que nos deixam sem energia e que sobrecarregam o pâncreas. É como se a fibra criasse uma barreira gentil, permitindo que o açúcar entre de forma controlada para quem tem preocupações com a diabetes. Isto é um benefício enorme, pois ajuda a manter os níveis de glicemia mais estáveis ao longo do dia. A fibra insolúvel, por outro lado, encontrada em alimentos como cereais integrais, pão e arroz integral, vegetais de folha, verde e espinafres, couve e sementes, não se dissolve em água. Ela adiciona volume às fezes, promovendo um trânsito intestinal regular. Para quem sofre de prisão de ventre, um problema comum com a idade, a fibra insolúvel é um verdadeiro alívio. Mas os benefícios da fibra não se ficam por aqui. Para a gordura abdominal, a fibra é também uma aliada fantástica, por abrandar a digestão e promover a saciedade. Ela ajuda-nos a sentirmos-nos satisfeitos por mais tempo. Isso significa menos fome entre as refeições, menos vontade de petiscar coisas que não nos fazem bem e, consequentemente, uma ingestão calórica total mais controlada. É mais fácil resistir àquele desejo por doces ou salgados quando o nosso estômago está contente e saciado. Além disso, a fibra alimenta as bactérias boas no nosso intestino, o nosso microbioma. Um microbioma saudável está cada vez mais associado a um peso corporal saudável e a uma menor inflamação, o que, por sua vez, ajuda a combater a gordura na barriga. Pense em como seria fácil adicionar mais fibra à sua dieta. Que tal um pequeno almoço com papas de aveia, que pode enriquecer com algumas frutas e sementes de linhaça, ou uma sopa de legumes e leguminosas ao almoço? Um prato tão nosso e tão nutritivo. Uma simples maçã com casca a meio da tarde já faz uma diferença. Não precisa de ser radical. Basta fazer pequenas escolhas conscientes ao longo do dia. E falando em bem-estar, não podemos deixar de lado o movimento. Mas calma, não estou a falar de correr maratonas ou de passar horas no ginásio. O que precisamos é de movimento consciente e prazeroso, adaptado à nossa idade e às nossas capacidades. Algo que nos traga alegria e vitalidade. A inatividade é um dos maiores inimigos da nossa saúde, especialmente no que toca a diabetes e a gordura abdominal, quando nos movemos. Os nossos músculos trabalham e, ao fazê-lo, eles consomem açúcar da corrente sanguínea. Isso significa que o exercício físico regular, mesmo que ligeiro, melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. É como se os seus músculos se tornassem mais famintos por glicose, retirando-a do sangue de forma mais eficiente para a gordura abdominal. O movimento é também um queimador silencioso quando nos movemos. Queimamos calorias e ajudamos o nosso corpo a utilizar a gordura armazenada como energia. E ao construir e manter a massa muscular, mesmo que seja apenas um pouco, aumentamos o nosso metabolismo basal, ou seja, queimamos mais calorias mesmo em repouso. Pense em atividades que lhe deem prazer. Uma caminhada diária no parque, à beira-mar, ou mesmo pelas ruas da sua terra. Já faz uma enorme diferença. Não tem de ser uma caminhada rápida, uma caminhada a um ritmo confortável, de 30 minutos na maioria dos dias da semana. É o suficiente. Que tal começar com 10 ou 15 minutos e ir aumentando gradualmente, se gosta de dançar? Ponha uma música e dance na sala. A jardinagem é outra forma fantástica de se manter ativo, ao ar livre e a cuidar da sua casa. Mesmo pequenas mudanças, como optar pelas escadas em vez do elevador, estacionar um pouco mais longe para andar mais, ou fazer alguns alongamentos enquanto vê televisão, somam-se e fazem uma grande diferença na sua vitalidade.
O importante é ser consistente e encontrar algo que lhe traga alegria e que possa manter a longo prazo. O Sr. Antônio, que passava a maior parte do dia sentado a ver televisão, decidiu começar a dar um pequeno passeio com a sua neta todos os dias depois do almoço. Ao fim de umas semanas, ele sentiu-se com mais energia, mais leve, e notou que o seu apetite estava mais regulado. A chave é começar, mesmo que seja devagar, e transformar o movimento num hábito agradável. E para completar este trio de hábitos que potenciam o efeito da folha de oliveira, temos algo tão simples, tão acessível, mas muitas vezes esquecido no dia a dia: a água. Sim, a pura e simples água. Pode parecer óbvio, mas a importância da hidratação adequada para a nossa saúde, especialmente depois dos 60, é muitas vezes subestimada. O nosso corpo é composto maioritariamente por água, e ela é essencial para praticamente todas as funções vitais, desde a digestão e a absorção de nutrientes até a regulação da temperatura corporal e a lubrificação das articulações. Para quem lida com os níveis de açúcar no sangue, a água desempenha um papel crucial. Quando os níveis de açúcar estão altos, os rins trabalham mais para tentar eliminar o excesso de glicose através da urina. Beber bastante água ajuda os rins a desempenhar essa função de forma mais eficiente, ajudando a lavar o açúcar em excesso do corpo. Além disso, a desidratação pode concentrar o açúcar no sangue, fazendo com que os níveis pareçam mais altos. Manter-se bem hidratado ajuda a manter a viscosidade do sangue normal e facilita o trabalho da insulina para a gordura abdominal. A água também é uma aliada silenciosa, mas poderosa. Muitas vezes, confundimos sede com fome e acabamos por petiscar alimentos que não precisamos. Beber um copo de água antes de uma refeição, ou quando sentir um desejo repentino de comer, pode ajudar a reduzir a ingestão calórica e a promover a saciedade. Além disso, a água é fundamental para o bom funcionamento do metabolismo. O corpo precisa de água para queimar calorias de forma eficiente e para mobilizar as reservas de gordura. Um metabolismo que funciona bem é crucial para a perda de peso, especialmente da gordura localizada na barriga. Pense em como a água ajuda a digestão, permitindo que o seu sistema funcione sem problemas, eliminando toxinas e resíduos. Quando o seu corpo está bem hidratado, ele trabalha como uma máquina bem oleada. Em Portugal, gostamos muito do nosso café, do nosso chá e, claro, de um bom vinho à refeição. Mas é fundamental não esquecer a água. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Seja em casa, na mala ou no carro, crie o hábito de beber um copo de água mau acorde e antes de cada refeição. Se o sabor da água simples não o agrada, pode adicionar rodelas de limão, pepino, folhas de hortelã ou até umas rodelas de laranja. Transforme a hidratação num ritual agradável. A senhora Emília, que sentia a boca seca e muita sede devido aos seus níveis de açúcar, começou a levar uma garrafa de água para todo o lado e notou que, além de se sentir mais hidratada, tinha menos apetite e mais energia para as suas tarefas diárias. Não subestime o poder de algo tão simples como a água na sua jornada de bem-estar. Chegamos ao fim desta nossa conversa, mas espero que seja apenas o início de uma nova fase na sua jornada de bem-estar e vitalidade. Vimos juntos o poder transformador de algo tão humilde, mas tão poderoso, como a folha de oliveira, um verdadeiro presente da natureza, capaz de nos ajudar a gerir o açúcar no sangue e a reduzir aquela gordura teimosa que se acumula na nossa barriga. Um desafio que muitos de nós enfrentamos à medida que os anos passam. Aprendemos que esta folha, rica em oleuropeína, é um escudo natural que melhora a sensibilidade à insulina
e ajuda a proteger o nosso pâncreas, tornando o nosso corpo mais eficiente na gestão da glicose. Mas lembre-se, a folha de oliveira, por mais milagrosa que seja, não age sozinha. Ela é um poderoso aliado num estilo de vida que nos nutre por inteiro. Falamos de como a fibra, abundante nos nossos legumes, frutas e cereais integrais, é essencial para manter a saciedade e um metabolismo saudável. Compreendemos que a fibra não só ajuda a suavizar a entrada do açúcar na corrente sanguínea, prevenindo os temidos picos, como também alimenta as bactérias boas do nosso intestino, promovendo uma digestão regular e um abdômen mais leve. E não é fantástico pensar que podemos encontrar toda essa fibra em pratos tão familiares e deliciosos da nossa cozinha portuguesa? Abordamos a importância do movimento regular, não como uma obrigação exaustiva, mas como uma forma de celebrar o nosso corpo e de melhorar a sensibilidade à insulina. Percebemos que não precisamos de nos transformar em atletas de alta competição. Basta uma caminhada diária, uns alongamentos, ou mesmo dançar a nossa música favorita na sala. Cada passo que damos é um investimento na nossa saúde, na nossa energia e na capacidade dos nossos músculos de consumirem o açúcar em excesso. É uma forma de dizer ao nosso corpo: estou aqui, estou a cuidar de ti. E, claro, revisitamos a simplicidade vital da água, o combustível que nos mantém a funcionar de forma ótima, auxiliando cada processo no nosso corpo, desde a digestão até a eliminação de toxinas e ao controlo do apetite. A água não é apenas para matar a sede. É um elixir que ajuda os nossos rins a trabalharem melhor, a manter o sangue fluido e a evitar que o nosso corpo confunda sede com fome. Um engano comum que nos leva a comer mais do que precisamos. Não encare estas mudanças como restrições ou como sacrifícios, mas sim como um investimento na sua própria vitalidade, na sua autonomia e na sua capacidade de desfrutar plenamente de cada dia, cada pequeno passo, cada folha de oliveira no seu chá, cada caminhada no final do dia, cada copo de água que bebe. É um ato de amor próprio, uma declaração de que a sua saúde é a sua prioridade e os resultados, por mais lentos que pareçam no início, são cumulativos e duradouros. Eles manifestam-se na sua energia renovada, na sua disposição para as atividades do dia a dia, na forma como a sua roupa lhe assenta melhor e, o mais importante, nos seus exames de rotina que começam a mostrar uma saúde mais equilibrada. Gostaria muito de saber a sua opinião e as suas experiências. Já conhecia os benefícios da folha de oliveira? Que outras estratégias ou alimentos tem utilizado para controlar o açúcar e a gordura abdominal na sua vida? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas na nossa comunidade, criando uma rede de apoio e partilha de sabedoria que é tão importante à medida que avançamos na idade. Se este vídeo lhe foi útil, se estas informações acenderam uma luz de esperança e o motivaram a fazer pequenas mudanças para uma vida melhor, por favor, deixe o seu gosto. É uma forma simples e poderosa de sabermos que estamos no caminho certo e de levarmos esta mensagem de saúde e bem-estar a mais pessoas que, como nós, procuram uma vida mais plena depois dos 60. E claro, não se esqueça de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações, para não perder os nossos próximos vídeos, recheados de dicas, conselhos práticos e inspiração para viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, a idade é apenas um número. A verdadeira riqueza está na forma como nos sentimos, na energia que temos para desfrutar de cada dia, de cada momento com os nossos entes queridos, e na vitalidade que nos permite continuar a aprender e a crescer. Cuide de si,
com carinho e sabedoria. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com saúde e alegria. Até breve.